Vamos falar sobre o conto principal, então, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Enquanto a gente vai falando do conto, gente, eu vou mostrando para vocês algumas peculiaridades, algumas características, né, que eu preciso destacar aí, que é importante para que você depois possa ter uma avaliação melhor do livro como um todo. A ideia é tentar mostrar para você assim, quais são as possibilidades de cobrança no vestibular. Tá? Existe sempre uma certa tendência, né, que a gente já está trabalhando aí, não interessa quantos anos, né, mas há bastante tempo aí nos vestibulares da FUVEST, da Unicamp, então eu tenho mais ou menos uma diretriz, tá, para mostrar para vocês como que costumam ser cobrados, como que costumam ser feitas as questões de livros aí, beleza? Deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse primeiro conto, como eu falei para vocês, é o conto mais extenso, né, mais longo do livro. Tem em torno de 40 páginas aí, se não me engano são 39 páginas. E ele tem uma divisão em partes, porque como ele é um conto mais longo, isso não acontece nos outros, né? Nesse conto nós temos uma divisão em partes, então a gente pode considerar que existem 4 partes, tá? E essas 4 partes, não está escrito dentro do livro, quem leu já deve ter percebido, não está escrito assim, primeira parte, segunda parte, terceira parte, tal. O título, principalmente não tem título, tá? Mas você tem, assim, no início de cada uma dessas partes, um texto, tipo uma frase em negrito, né? Que se destaca e que acaba sendo a síntese, digamos assim, do que vai ser tratado naquela parte, né? naquele fragmento ali do conto como um todo. Então, essas 4 partes têm esses supostos títulos aí, né? Primeiro O Cão Tinhoso tinha uns olhos azuis. O segundo O senhor administrador cuspiu para nós dois e disse aquilo do Cão Tinhoso, mas era só porque ele e o parceiro tinham levado uma limpa 4 bolas. Nós éramos 12 quando fomos para a estrada do Matadouro com o Cão Tinhoso. E a última senhora professora perguntou se os nossos pais não nos davam educação lá em casa. E nós nunca mais falamos sobre o Cão Tinhoso, mesmo quando estávamos no Sá. O Sá é o pátio, né, da escola ali. Tá? Então vamos lá, gente. Primeiro esses títulos aí, voltando aqui um pouquinho, né? Eles ficam estranhos assim, porque eles são retirados do seu contexto, né? Mas você vai ver, a primeira parte da narrativa, né, desse conto, é para apresentar, né, os personagens e principalmente, né, aquele que seria o personagem protagonista, né, que dá o título, que é esse tal de Cão Tinhoso aí, tá? No segundo, essa expressão, o senhor administrador cuspiu para nós e tal, deslocado, fica estranho mesmo, tá? Você vai ver que um ponto crucial, né, que desemboca para o final, quando esse administrador toma uma decisão em relação a esse cão que, segundo ele, estava incomodando as pessoas na cidade. Esse tinha levado uma limpa 4 bolas, significa que eles estavam jogando cartas, ele e o colega dele lá, e eles tinham levado uma surra, né? Eles tinham perdido nas cartas, por isso essa é uma expressão popular lá, tá? Aí vem a terceira parte, né? Que é a execução mesmo, né? Do cão, é óbvio que vocês já perceberam isso, né? Nós matamos o Cão Tinhoso. Então ele fala, nós éramos 12 quando fomos para a entrada do Matadouro com o Cão Tinhoso. E o final ali, né? O fechamento da narrativa após tudo já ter acontecido ali, beleza? Bom, vamos lá, vamos ver primeiro essa primeira parte, essa apresentação aí. Gente, você tem que entender o seguinte, ó, deixa eu situar vocês. Esse Cão Tinhoso é um cão muito velho e muito doente. A história se passa numa escola. O personagem narrador, que é o protagonista, ele chama Quinho, e ele vai aparecer em outros contos depois também, quem está lendo o livro fique atento a isso. Ele é um menino que estuda na escola, ele é um menino negro, e nessa escola predominam os meninos brancos, porque você tem que imaginar que naquela época, né, poucos meninos negros tinham acesso ao estudo, né? Então os colegas dele, né, a grande maioria é branca, e nessa escola, que é uma escola lá dos anos 60, né, início dos anos 60, então tem um galinheiro no fundo da escola,
onde um dos professores da escola criava galinhas. Tá? Então, quem está lendo o livro fala assim, ele fala do cão que ia dormir no terreiro, né? no chão quentinho do galinheiro do professor e tal. É essa situação mesmo, né? Um lugar assim mais afastado, meio rural, né? Em que era comum as pessoas criarem, né, animais e tal. E esse professor tem um galinheiro lá. E tem esse cão que fica lá. Esse cão, gente, ele é muito velho e muito doente, tá? Então ele vive lá, as pessoas dão um pouco de comida, né? Ele entra na escola, fica lá no canto e tal. Tem uma menina na escola que gosta muito dele, uma tal de Isaura, né? Ela parece ter assim algum problema de deficiência mental, né? Não consegue entender os assuntos, é vítima de bullying dos colegas e tal, mas ela é apaixonada pelo cão, protetora dele e tal. Acontece que o cão ele tem um aspecto muito nojento, né? Ele incomoda pela sua imagem. Dá uma olhada nesse texto aí, ó. Olha só. O cão tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. Ninguém gostava dele porque era um cão feio. Tinha sempre muitas moscas a comer-lhe as crostas das feridas. E quando andava, as moscas iam com ele a voar em volta e a pousar nas crostas das feridas. Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas como aos outros cães. Tá? Então essa é a figura do cão. E aí você imagina, é uma figura, digamos assim, que causa um certo asco, né? Um certo nojo, incomoda as pessoas, né? Enfim, ele já, na opinião da maioria, já deveria estar morto, né? Porque não tem mais o que fazer, não tem mais utilidade, enfim, essa é a essência da narrativa ali, tá? Aí, tem eu falei para vocês que esse conto é muito emotivo, né? Observem isso aqui, ó. O cão tinhoso tinha uns olhos azuis que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas que lhe escorriam pelo focinho. Não são exatamente lágrimas, né? Provavelmente eram já alguma coisa da velhice, né? Dos olhos e tal. Metiam medo aqueles olhos assim tão grandes, a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Guarda essa frase aí, eu vou até sair um pouquinho daqui, ó, a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Por que eu estou pedindo para você prestar atenção nisso? Porque essa frase se repete várias vezes ao longo da narrativa. Tá? Então, quer dizer, é um olhar que tem, digamos assim, uma força muito grande, né? Parece uma pessoa que está pedindo alguma coisa, mas sem dizer o que é. Tá? Ou seja, é um animal que causa muita piedade, muito dó, né? E o olhar do cão, já que ele tem olhos azuis, tem um efeito ainda maior, né? nessa imagem de decadência dele ali. Tá? Isso não se refere apenas, quer dizer, o conto não mostra apenas a relação do cão com os humanos. Tem um trecho que mostra que o cão também é menosprezado, né, e até, digamos assim, às vezes agredido por outros cães na rua. Tem um dia que ele vê os outros cachorros brincando, né, pulando para lá e para cá, um correndo atrás do outro na frente da escola e tal, e ele se aproxima desses cachorros, né, todos saudáveis, todos cheios de energia e tal, como que se quisesse, né, brincar, sei lá, ser aceito, fazer parte ali do grupo e tal. E aí você tem isso aqui, ó. Olha esse trecho aí, ó. Ele está narrando os cães, a reação dos outros cães, ó. E puseram-se todos a ladrar, muito zangado para o cão tinhoso. O cão tinhoso não respondia, sempre muito direito, mas eles zangaram-se e avançaram para ele a ladrar cada vez mais alto. Foi então que ele recuou com medo e, voltando-lhe as costas, veio para a escola com o rabo todo enfiado.
Quando passou por mim, ouvi-o a chiar com a boca fechada e vi-lhe os olhos azuis, cheios de lágrimas, tão grandes a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Viu o que eu falei para vocês? Essa frase se repete muito, né? Há uma redundância dela ao longo da narrativa toda. É uma forma, né, que o autor encontrou de humanizar um pouco o cão ali. Tá? Então você veja que esse cão ele sofre todo tipo de represálias, de perseguições, de desprezo, né? Tanto das pessoas, dos humanos que sentem nojo, que sentem asco de se aproximar dele, quanto até dos próprios cães, né? dos outros cães ali. Tá?